Olá, começando a nossa análise de hoje, a gente vai direto ao ponto. O calor extremo parou de ser só uma manchete distante e já bate à nossa porta. Hoje, vamos mergulhar numa história real. A história de como os moradores de uma cidade específica estão lutando contra essa crise no seu dia a dia. Pensa nisso como um retrato fiel de uma comunidade inteira tentando se adaptar a um novo, escaldante normal. É um alerta absolutamente crucial para todos os centros urbanos. Para começar a entender de verdade o cenário, vamos fazer uma pergunta simples. Quando o calor fica sufocante, pesado, ditando o ritmo do seu dia, para onde as pessoas correm para encontrar algum alívio? Essa é a questão central da nossa jornada aqui. Quando o clima vira nosso adversário, a busca por refresco vira uma questão puramente de sobrevivência e de bem-estar humano básico. Seção 1. O contexto do calor extremo. A nova realidade global e local. Para entender o que os moradores estão passando, a gente precisa olhar para o quadro geral. No mundo todo, e de um jeito cada vez mais intenso no Brasil, as ondas de calor estão escalando muito rápido. O que antes era uma preocupação ambiental meio abstrata, sabe? Agora virou um risco urgente para a saúde pública. É uma nova realidade invisível que está mudando o comportamento de populações inteiras. E é aqui que a nossa história fica muito interessante. Para trazer esse problemão global para a nossa realidade local, estudantes do ensino médio, lá de Santa Catarina, junto com o professor deles, resolveram agir. Eles foram para a rua investigar os próprios vizinhos. Eles aplicaram questionários em 142 moradores de Rio dos Cedros, justamente para entender como a comunidade percebe e sobrevive a essa mudança térmica. E os dados mostram uma realidade dura, validando o que a gente já sente. Quase 9 em cada 10 pessoas entrevistadas, 88,7% para ser exato, sentem ativamente que os verões recentes estão, sem dúvida, mais quentes. Não é só o número na tela, é a percepção real de quem está andando na rua sentindo o sol queimar a pele. E o detalhe que mais chama a atenção é que essa percepção vai muito além de um leve desconforto. 57,7% dessas pessoas não acham que está só um pouquinho diferente. Elas classificam o calor atual como incrivelmente abafado, pesado e muito mais intenso do que os verões do passado. O ar fica espesso, difícil até de respirar. O que nos leva à seção 2. O impacto no corpo. O custo físico e mental das altas temperaturas. O pedágio cobrado no dia a dia é imenso. Imagina só, quase 3/4 dos moradores, quase 75% relatam um cansaço extremo. Eles estão literalmente drenados pelo clima. E para piorar, mais de 1/3 da população lida com dores de cabeça constantes provocadas por esse calorão todo, só tentando dar conta da rotina. É uma verdadeira prova de resistência física. Mas o desgaste não é só físico, não. Além desses sintomas, a pesquisa revelou que o pessoal está carregando um fardo psicológico enorme. Irritabilidade e estresse são as reações emocionais que dominam durante esses picos de temperatura. Dá para imaginar o impacto disso na paciência no trânsito, no rendimento do trabalho e até na convivência dentro de casa? O calor vira um ruído de fundo que simplesmente não desliga. Vamos então para a seção 3. A luta pelo conforto doméstico. Como os moradores sobrevivem em casa. Para entender bem essa parte da história, a gente precisa falar de um conceito super importante, a vulnerabilidade térmica. Resumindo, é o risco que as pessoas correm quando não têm acesso a recursos adequados para refrescar a própria casa durante o calor extremo. É exatamente aqui que a desigualdade econômica se choca de frente com as mudanças climáticas. Nem todo mundo tem as mesmas defesas contra a temperatura. E os números mostram essa divisão com clareza. Pouco mais da metade, 53,5%, consegue ligar um ar-condicionado. Mas repara bem na parcela que depende exclusivamente de ventiladores, quase 22%. E o mais chocante, mais de 16% dos lares tentam aliviar o calor simplesmente abrindo portas e janelas. Muitas vezes, isso é o mesmo que convidar aquele ar fervendo para dentro da sala. Chegamos na seção 4, onde buscar refúgio, quando a casa não é suficiente. Quando ficar em casa se torna insuportável, a comunidade foge desesperadamente para a natureza, em busca de alívio. Cerca de 45% procuram rios, lagos ou nascentes para tentar baixar a temperatura do corpo. Outros quase 36% vão atrás da sombra das árvores. E aqui tem um ponto educativo fantástico. As árvores não oferecem só sombra. Elas fazem um processo chamado evapotranspiração, liberando vapor de água e funcionando literalmente como ares condicionados naturais. A natureza vira uma verdadeira infraestrutura de saúde pública. Só que existe um dado incrivelmente alarmante na pesquisa.
Quase 34% das pessoas estão totalmente sem alternativas institucionais. 20% afirmam que não existe nenhum refúgio térmico público na cidade e 14% não fazem a menor ideia de onde achar um. Ou seja, quando o calor aperta e as pessoas mais precisam de ajuda, uma grande fatia da cidade se vê sem saída. O que nos leva à seção 5, o futuro das nossas cidades, do sofrimento individual à ação coletiva. A boa notícia é que o estudo não apenas escancara o problema, mas aponta soluções práticas. Primeiro, é fundamental integrar as áreas de saúde, meio ambiente e trabalho. Segundo, a gente precisa implementar políticas de planejamento urbano que sejam realmente resilientes. E terceiro, como prioridade máxima, expandir a infraestrutura verde, plantando mais árvores e criando ilhas naturais de frescor pela cidade toda. A conclusão dos pesquisadores traz um alerta poderosíssimo. Garantir acesso a refúgios térmicos gratuitos e expandir as áreas verdes não é mais uma questão estética de deixar a cidade bonita. É uma política pública urgente e essencial. Estamos falando do direito básico à sobrevivência num mundo com mudanças climáticas agressivas. Depois de conhecer de perto desafios físicos, mentais e habitacionais dessa comunidade, fica uma pergunta inevitável no ar. As nossas cidades modernas, cheias de concreto e asfalto, estão realmente preparadas para proteger a população quando a próxima onda de calor atacar? É uma reflexão vital que a gente precisa fazer hoje para garantir o nosso futuro amanhã.